Agora nós vamos falar sobre a Semana em Foco, um dos principais destaques da semana de informações aqui. Eu estou recebendo o professor, jornalista e criador do portal Auditório, Arnaldo Zimmermann, que já passou por aqui também comandando o Na Boca do Povo. Oi, Arnaldo, bom dia. Muito bom dia, Jorge, bom dia a você, a todos e todas que estão nos acompanhando, a equipe aqui da Itaberá Bandeirantes. Deixa eu aproveitar nesse cumprimento, Jorge, lhe cumprimentar também, lhe parabenizar também aqui pelo programa. Você falou que estive na Boca do Povo, claro que com um outro perfil, e é claro que o nome, o prefixo, a localização da Itaberá, que foi Rádio Globo antigamente, não é? Hoje a Itaberá Bandeirantes, e nós passamos por aqui durante quase toda a década de 1990 e depois em metade da década de 2000 também, exatamente com esse título, né, do programa, claro que num outro formato, mas estar aqui nos traz essas recordações e o ouvinte, que é novo também, não acompanhava na época, né, muito importante também esse novo tempo. Por isso é uma satisfação estar aqui com você também, ô Jorge. Bom, o que te levou a criar um portal de notícias, Arnaldo? Muito bem, quem me conhece sabe, né? Sou jornalista, mas sou radialista da Gema, né? De início, adolescente. Comecei em rádio com 16 anos de idade, já com o microfone na minha frente, com uma responsabilidade de adulto, sendo ainda adolescente. Você fala hoje com um garoto de 16 anos, o que faz um garoto de 16 anos hoje, não é? O que ele faz? Você imagina, então, na época, você também passou, né? Você também foi precoce, mas nós, na década de 80, eu lá com 16 anos, já estava com a responsabilidade de horário nobre, com o microfone na minha frente, agora te vira, né? Por várias horas, e assim funcionava na época. Com quase 4 décadas de rádio, sendo professor de rádio na universidade, professor de outras disciplinas, permita até registrar, né? Estou muito feliz que eu concluo no mês que vem meu doutorado em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina. A gente também resolveu abrir outras frentes e tentar abrir algo mais multimediático, que é o portal de notícias O Auditório, que eu faço parte, né? Sou um dos integrantes. Nós iniciamos no final de 2021 com uma proposta que ainda está em evolução. É uma proposta ainda de um portal de notícias, como existem outros portais aqui na cidade e na região, mas que em breve também ainda num planejamento a médio, a longo prazo, também vai ser um portal mais multimediático, né? Com vídeo, sendo TV e rádio também, com mídia sonora, não TV e rádio, mas com mídia sonora e mídia visual, além do textual, que é o que a gente já faz, não é? Essa ideia de você trabalhar até o momento mais com a informação, ainda não com a opinião, mas mais com a informação, ainda mais com a imparcialidade, não é? Diante até de muitas críticas, de divisões políticas, divisões de tendências e tudo mais, nós resolvemos, nessa primeira etapa, nesses primeiros 2 anos, trabalhar mais com o informativo. Bom, e como professor de jornalismo, agora se formando como doutor em jornalismo, né? Como é que você projeta o futuro do jornalismo aqui no Brasil e principalmente aqui na nossa região? Olha, a gente chega a ter internamente, às vezes, alguns momentos de um certo, vamos dizer, um certo desânimo diante da perspectiva. Eu posso falar algo alentador, algo que nos reanima nesse ano de 2023, que é o seguinte: nós vimos numa universidade que eu leciono aqui, por exemplo, a FURB, onde tem curso de jornalismo, nós vimos nesse ano aumentar o número de estudantes calouros, tanto no jornalismo como na publicidade e propaganda, que são os cursos de comunicação. Sabemos de outras instituições de ensino superior também, outras que a gente já lecionou, onde também os jovens estão voltando mais para a universidade. Que parece-me, Jorge, que aí não era tanto efeito do jornalismo, era efeito da pandemia. A pandemia e o pós-pandemia de 22, não é? Estamos em 2023 e já estamos voltando a ver salas cheias, jovens de novo entusiasmados e principalmente nessa nossa área, que é a área da comunicação. Então isso é um alento. Isso é um alento diante de um leve desânimo que a gente chegou a ter nos últimos anos, de um descrédito parcial por parcela da população em relação aos jornalistas, em relação ao jornalismo, aos meios de comunicação tradicionais. E, paralelamente a isso, a evolução das mídias sociais e dos grupos de relacionamento, aí os grupos de mensagem direta, né, tipo WhatsApp, Telegram e tudo mais. Isso não é uma questão política, vamos registrar aqui uma questão política do Brasil. Isso é no mundo inteiro, pelo menos no mundo ocidental, essa tendência.
A gente vê, de novo, que a gente imaginando ser um ciclo, e esse ciclo que ele pode durar em torno de uma década, de que as pessoas vão precisar de novo de jornalistas, as pessoas vão precisar de curadores, vão precisar de tutores, vão precisar de peritos, de pessoas que venham a checar. Vamos pegar o exemplo daquilo que você faz muito bem. Não é? Você faz no rádio, na TV, por onde você já passou, eu lhe conheço, sei da sua história e sua prática, existem os fatos que são divulgados com uma velocidade enorme pelo WhatsApp. Nem sempre a gente consegue correr atrás e alcançar essa velocidade, mas a gente conhece, domina a técnica de checar, de apurar, de cruzar as fontes, de ter contraponto, de você levar, mesmo que demore um pouco mais, que demore meia hora, uma hora ou horas a mais, de levar uma informação fidedigna para o ouvinte, para o telespectador, para o leitor. Então a sociedade precisa do jornalismo, a sociedade precisa não tanto do jornalista, mas ela precisa do jornalismo para ela poder ter onde se abrigar, onde se agarrar e saber se aquela informação é correta ou não, diante dessa abundância gigante de informação que a gente recebe todos os dias e parte delas de fake news, de informações falsas, muitas vezes mal intencionadas. A mídia tradicional, ela pode perder hoje para a internet? A gente começa para o individualizado que existe na internet, né? Hoje você não tem, na internet você tem a possibilidade de cada um fazer a sua rádio, a sua TV, o seu jornal, o seu portal, seja lá o que for. E existe a mídia tradicional, as empresas de mídia, né? Vamos contar já que já ainda na década, uma década atrás, um pouco mais, os jornais impressos foram as vítimas da vez, não é? Porque você vai em algumas cidades pequenas da região, eu trabalhei em Timbó, em Indaial, em Pomerode, a gente vê que ali ainda a mídia impressa, o jornal impresso, ele ainda funciona. Falando com colegas, jornalistas que atuam lá, não, ainda muita gente quer, embora são jornais mais semanais, não é? Funcionam como aquela espécie de revista da semana, né? Os assuntos da semana e tal. Então o pessoal ainda quer tomar um café da manhã, quer chegar ao final de semana, quer ler um impresso. Existem praças onde ele sobrevive, mas nos centros maiores, como Blumenau, Florianópolis, Curitiba, o jornal impresso sente esse impacto há muito tempo. E o jornal impresso foi para a web, ok. A TV e o rádio, a gente imaginou como instituições de mídia que elas resistiriam por mais tempo. Elas estão sofrendo. De um modo geral, perdem faturamento, perdem audiência, normal. No conjunto das TVs e das rádios, eu não estou bem atualizado com as pesquisas de TV, mas de rádio a gente acompanha mais, né, cotidianamente. O rádio ele tem, de tempos em tempos, crescido no conjunto da audiência. Uma emissora individualmente, ela perde a audiência. Vamos pegar um exemplo de Blumenau. Quando eu fazia aqui Na Boca do Povo, né, nos anos 90, a audiência era tão grande, mas tão grande, que eu não conseguia descer aqui do edifício Mauá, chegar na Rua 15, eu não conseguia caminhar por 200 metros. De tanta gente que abordava na rua, sendo que você era um desconhecido do vídeo, né? Só das pessoas que sabiam quem você era. Imagina se fosse televisão. Você andava 100, 200 metros, era parado o tempo todo. Qualquer local que você fosse, olha o poder, olha essa bala de canhão que era aquele, o programa A, B, C, não era só o nosso, tinha outros também, mas A, B, C, do rádio, da TV. Isso já diminuiu bastante, não tem mais o rei da cocada hoje. Mesmo em Blumenau, você tem várias pessoas que têm audiência, várias rádios que têm audiência, vários portais que têm acesso a emissoras de TV. Mas todo mundo disputa um espaço meio parecido, não é? Muito semelhante, e está mais fatiado hoje, não é? Não tem aquele rei da audiência, e cada vez vai ter menos isso. Até em nível de Brasil, a gente vê até com a própria Rede Globo. Né? Aquela poderosíssima Rede Globo dos anos 80, anos 90, continua tendo poder, continua sendo a líder, ok, mas divide muito, não é? Divide muito com outros espaços. Então essa é uma tendência que dificilmente vai mudar, essa fragmentação da audiência. Por quê? O nosso cidadão, o público que a gente chama, ele está cada vez mais seletivo, a percepção seletiva dele vem aumentando. Então, ele faz, nós chamamos de contrato de leitura no jornal e cabe um contrato de audiência no rádio, né? Essa pactuação que ele tem com o veículo, ele diz o seguinte, eu gosto de você porque você me entrega isso, você entrega o que eu gosto, o que eu quero. A partir do momento que você não me entregar mais o que eu gosto, o que eu quero, eu vou procurar outro espaço.
Esse é o novo comportamento da audiência. Essa migração, a partir do momento que ele se identifica, ele entra naquele nicho, ele vai aumentar a fidelidade e você vai ter o seu número de seguidores, de ouvintes e tudo mais. Parece-me que esse é um caminho sem volta, pelo menos para as próximas décadas, dos meios de comunicação. Então, as instituições mídia, o rádio, a TV, as grandes mídias, vão continuar existindo, mas vão ter que saber como se comportar, como lidar com esse novo panorama, né? É verdade. Vamos falar um pouco sobre fatos da semana que passaram também pelo portal O Auditório. A pressão de entidades empresariais sobre políticos aqui da região, no encontro que teve no início da semana, né? E foi estabelecido ali, ou cobrado ali, né? Empenho para a melhoria de alguns setores, né? O principal deles é a infraestrutura. Quando a gente fala em infraestrutura, estamos falando das nossas rodovias caóticas no estado, né? Quem corre o estado nas rodovias estaduais vê a situação, algumas até de abandono, e as rodovias federais em que não se evolui o trabalho, como a 282, 280, principalmente a BR-470. Quando a gente fala quando a gente fala em milhões, mas estamos falando em meio bilhão de reais, vamos arredondar para 500 milhões, então seriam mais ou menos 500 milhões, o que no levantamento faltaria 468 ou 478 milhões de reais para concluir a BR-470. E você acompanha o noticiário nacional e vê que é déficit de bilhões para cá, às vezes é superávit de bilhões para lá, pensa, puxa, será que não tem um punhadinho de moedas desse para mandar para cá para terminar essa BR-470 de uma vez? Bom, a gente sabe que não é só isso, não é só o dinheiro, só o recurso. Principalmente aqui no lote 4, esse que vai a Indaial, que ainda é o grande problema das desapropriações. E nós estamos com o problema do lote 3 e o lote 4, mais atrasados, né? Até o lote 3 até mais, né? Porque ele pega mais essa parte urbana aqui, Gaspar e Blumenau. Mas é difícil para o público entender essa coisa do dinheiro, né, Jorge, dos recursos. Porque, ora, vem o ex-governador acenando com um aporte de recursos para as duplicações, o caso da BR-470, ora você tem deputados colocando emendas, ora você tem anúncio do Fórum Parlamentar Catarinense, e de repente agora, mudança de governo federal, mudança de governo estadual, o cenário ainda parece ser o mesmo. Então, imaginando com a cabeça do ouvinte, de quem está acompanhando, que vê, puxa, mas essa BR-470 não fica pronta nunca. Ela começou efetivamente em 2014, né? 2012, o ministro dos transportes da época esteve aqui fazendo o anúncio, a gente estava cobrindo. 2013 veio as primeiras assinaturas, 2013, é isso, né, Jorge? E 2014, efetivamente, que começou. Mas teve uma máquina trabalhando, né? Que demorou muito ali, né? Entre o lote, eu não lembro se era o lote 1 ou o lote 2 ali na época. Mas a previsão para 2017 e 2018 era otimista demais, né? Se fosse olhar só a BR-101, a norte e a sul, a gente já sabia que ia demorar. E você vê que não é só uma questão de governante, não é nem cor partidária hoje, porque começou lá com o PT da Dilma, passou pelo Michel Temer, passou pelo Bolsonaro, os 4 anos, entra agora de novo com o PT, agora com o Lula, e ainda vem essa expectativa saindo dessa reunião aí da Fiesc de que, em uma hipótese razoável, não vamos dizer nem a melhor nem a pior, seria para o final do governo Lula, para o final de 2026. Quer dizer, a expectativa é que ao longo dos 4 anos se conclua. Eu acredito que o lote 1 e o lote 2 são melhor resolvidos, né? Estão mais avançados também, né? São áreas mais fáceis. Isso o ex-senador, o ex-governador Wilson Clanubin, ele já comentava na época que eles estavam construindo a rodovia, ainda no período Itamar Franco. Ele falou, inclusive, aqui numa entrevista que concedeu aqui nessa emissora para a gente na época, sobre a construção da BR-470. Ele dizia que o maior problema ali era o pântano, né? Aquele pântano, mas tinha a vantagem de ser uma área muito livre, de pouca desapropriação, poucas curvas para fazer, poucos morros e tudo mais. Então, eu acho que essa questão da geografia, ela favorece hoje também o lote 1 e o lote 2, porque tem muito mais tecnologia hoje para essa questão dos banhados, do pântano, isso aí está resolvido, então ela andou fácil. O nosso problema é aqui, lote 3 e 4, os lotes mais urbanos, e onde está caótico, que é até Indaial, que é um dos maiores movimentos. Fica difícil, né, para os empresários que fizeram a reunião, para os governantes locais, para a gente ter alguma certeza. Afinal, esse aporte das emendas parlamentares vai funcionar, vai servir? Eles acham que é algo mais carimbadinho, mais certo?
Hoje tem 111 milhões orçados pelo governo federal para a BR-470 neste ano, que já é um avanço se olhando por anos anteriores de repasse, né? E para se acelerar a obra, só o aporte das emendas é que poderia vir de extra para fazer. E ainda tem mais um ponto de interrogação, porque o governo do estado, dos 300 milhões prometidos, faltam 80. Mas o governador Jorginho Melo não demonstra muito interesse em cumprir um acordo feito pelo ex-governador, inimigo dele nas eleições. E né? ele já no passado tinha se pronunciado contrário. Contra esse setor. Então, tem entrevista dele em 2021, tem 2022. Saber qual é o Jorginho de 2023 agora quanto a isso. Né? Continua sendo o mesmo, né? Eu acho que para nós aqui, a nossa região não ganhou nada com isso. Não ganhou nada, Arnaldo. Até porque Eu sou pessimista com o governo do estado e a região do Médio Vale do Itajaí. Mesmo na época do Moisés tinha um impasse ali, né? Continuamos sendo vistos como uma região rica que resolve tudo, que a gente sabe que não é assim, né? Aliás, esse era um discurso que a gente ouviu muito nos anos 70, nos anos 80, até os anos 2000 a gente ouviu muito, de muitas lideranças empresariais da época aqui, que diziam, nós não precisamos de Florianópolis, nós não precisamos de Brasília. Não com essas palavras. E esse discurso hoje está vindo contra a gente. Está vindo contra a gente. E a gente sabe que é diferente. Nós precisamos sim de Brasília, precisamos sim de Florianópolis. Não é? Nenhuma cidade, nem Blumenau, que é rica, que tem um povo batalhador, que produz, nem mesmo Blumenau não pode mais viver das suas próprias pernas. Precisa. Até porque o dinheiro sai daqui também. Não é? O dinheiro sai daqui, vai a Florianópolis, vai a Brasília e precisa, no mínimo, voltar. Uma parte voltar. Agora, tem essa questão ela já começou bagunçada, essa questão do aporte estadual, mesmo com o ex-governador Moisés, com o DENIT na época, que tinha aquele impasse no que seria investido. O Moisés queria inaugurar, ele queria inaugurar trecho. O DENIT não queria, o DENIT queria investir, ele queria investir num poço sem fundo. Quer desapropriação, quer fazer fundamento, que são outras coisas. Que é o mais difícil, né? E o governante quer o quê? O governante hoje, ele quer começar e quer terminar a obra no seu mandato, porque ele sabe que o sucessor inimigo, adversário dele, inaugura e leva os louros. E ali no Moisés tinha uma coisa, né? Nós temos 2 eventos completamente eleitoreiros de Carlos Moisés. Plano 1000, que é a maior dor de cabeça dos prefeitos hoje, porque começaram obras e o governador Jorginho também não demonstrou o mínimo interesse em continuar o repasse de recursos. Está lá os prefeitos batendo na porta de deputados, conversando com o secretário da infraestrutura, pedindo pelo amor de Deus para garantir os repasses, para que as obras iniciadas continuem. Veja bem, é uma coisa... foi de boca, é um plano eleitoreiro, mas foi o governo do estado que fez esse acordo com as prefeituras, né? E hoje os prefeitos passando por essas dificuldades. E essa questão da BR-470, a gente sabe muito bem que o que estava por trás de tudo isso era uma possibilidade de reeleição, que não aconteceu. E não deve ser fácil ser sucessor do Moisés, porque foi um governo também, um governo que passou os 2 primeiros anos sem planejamento, e de repente vê que o tempo está acabando, resolve começar a agir, e vamos dizer, na prática, agiu muito bem, liberou recursos, fez anúncio e tudo mais, só que se você não tem um planejamento adequado para isso, a conta vai sobrar um dia, vai dar problema. E o lado político, esse seria o lado negativo do antecessor, do Moisés. O lado negativo do atual é que ele entra, o Jorginho Melo é muito político. Ele nunca foi um gestor, um administrador, ele é político. Ele não se preparou ao longo da vida para ser governador do estado, como Moisés também não. Diferente dos antecessores, Espiridião Amin, de Luiz Henrique, de Raimundo Colombo, que eram aquelas figuras que se preparavam a vida inteira para assumir o cargo. Nós estamos tendo uma leva de governantes que não se prepararam para isso. Faziam um discurso e com o discurso acabaram se elegendo. E agora? Agora tem que resolver. E o Jorginho Melo, apesar de político muito mais experiente que o Moisés, mas ele não se preparou para o executivo, para isso. O que ele pega agora? Ele pega o seguinte, ele quer jogar pela política. Jogando pela política, assim, se eu ficar gastando os meus primeiros anos só dando continuidade ao plano do meu antecessor, eu não vou dizer ao meu público o que eu vim. Isso que ele veio
Ele veio muito em parte também pelo cenário nacional. E com promessas importantes e difíceis de ser cumpridas já nos primeiros 6 meses, né? Que é a universidade da ACAF gratuita a partir do segundo semestre e o zerar a fila de espera de cirurgias eletivas em 6 meses. E vamos dizer, num desses dois, ele está se apoiando numa proposta federal, né, que é a questão da saúde. No outro, nós vamos entrar num outro assunto já, mas no outro entra numa disputa também com outro assunto nacional, que é federaliza as universidades. Exato. Ou manda recursos para ajudar com bolsas de estudo. Então, nós temos 3 cenários ali para essa questão da educação, onde o Jorginho Mello é o pivô, que é a questão ou mantém tudo como está e não resolve, ou coloca um aporte de recursos estadual, que ele vai ter que buscar de algum lugar, o Estado não vai ter orçamento para isso, mas para garantir a mensalidade dos estudantes, do Estado todo o sistema CAF, ou consegue federalizar algumas, que seria o caso aqui da FURB, da Universidade Regional de Blumenau, que aí é via federal, mas ele também liderou esse processo, liderou em parte esse processo. Foi o grande incentivador. Ele incentivou essa retomada da discussão, né? Então ele entra, resumindo isso, o Jorginho Mello está numa sinuca política quanto a isso. Não é só falta de recurso. Ele não sabe ainda qual cara política que ele vai dar para o governo. Se ele pisa para cá, ele fica com um governo que executa, mas sem identidade. Se ele pisa para o outro lado, ele pode ter uma imagem política, mas não conseguir executar as coisas que o cidadão sinta, perceba, né, que a vida dele está mudando. E ganha revolta de prefeitos em que começaram obras e não conseguem terminar, né, e não conseguem concluir. É difícil. E pegando ainda pelo lado político, o conselheiro político do Jorginho Mello deve estar dizendo, lembra do Moisés, governador? Moisés era o governador do presidente Jair Bolsonaro, que fez a maior parte das votações, a maior votação aqui em Santa Catarina. Você agora, de novo, você é o governador do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha o que aconteceu com Moisés quando deu declarações pequenas, mas que pareciam estar roendo a corda, roendo um pacto que ele tinha com o eleitor. Então hoje nós temos 2 coisas na política, né? Nós temos a gestão, que é aquela questão de você executar e mostrar benefícios reais, concretos para o cidadão, e você poder jogar para a torcida, fazer acenos para os seus seguidores políticos, para os seus eleitores. Então o governador Jorginho vai ter que se decidir logo quanto a isso, inclusive sobre essa questão da BR-470 também. Ele está agindo ainda muito como senador, eu acho. Ele está ainda reivindicando de Brasília, está pedindo, ele vai ter que agir um pouco mais como governador, como quem tem a caneta na mão. A gente só falando disso aqui, nós já matamos o nosso tempo todo, né, Arnaldo? Mas eu queria passar rapidinho com uma outra questão. Tem essa questão do Plano 1000 também, que está agora, essa dificuldade dos prefeitos. Mas aqui em Blumenau tem entrega do terminal do bairro Água Verde, uma dor de cabeça do prefeito Mário, né? Isso ainda estava lá naquele plano do BID. Acho que faz 2 anos que foi concluído já esse plano do BID, 1 ano e meio, 2 anos. Foi gestado ainda com o Klein Bin, né? E essa é uma obra que gerou uma maior dor de cabeça desse plano, né? Que era esse terminal de ônibus que integra todo o sistema e beneficia ali uma comunidade importante. Em cima disso, dessa dificuldade, a gente vê a questão das licitações. Como se começa a obra. Isso não é uma exclusividade em Blumenau ou na região, é no Brasil inteiro. Se começam obras, as empresas participam de licitações e chegam depois na metade, às vezes nem na metade do caminho, acabam constatando que não tem forças para continuar a obra, desistem da obra, se recomeça todo um processo. Às vezes tem demoras para se começar a obra por um processo judicial, os preços mudam, os preços sobem e aquilo orçado não cabe mais naquela obra. E a gente precisava rever a lei de licitação. Que inclusive agora muda a lei a partir do mês que vem, né? A 866 deixa de existir, entra uma nova lei, que também não deve resolver ainda pelo jeito. Nesse sentido da coisa, né? Que vai pelo mais barato, né? Não pelo mais eficiente. Ela vai resolver outras coisas, atualizar valores e tudo mais, algumas liberdades a mais, mas não resolve esse problema que você aborda. Se eu conseguir em 1 minuto, 1 minuto e meio, só explicar para o ouvinte essa questão, porque muitas vezes ele coloca a culpa no governante. Não que eu queira defender o governante, esse ou aquele. Mas eu fui secretário
junto do Estado aí para poder explicar pela experiência própria de você chegar e pegar um monte de obras em andamento e obras paradas e agora o que eu faço em relação a isso? Você chega lá e pega contrato em andamento, você chega lá e vai fiscalizar, leva engenheiro, leva arquiteto e vê que a parede está toda torta e que a obra está parada. Então você tem que tomar uma série de decisões para ver o que é melhor para a população e que você não incorra também em improbidade administrativa. Que você corre um risco, eu graças a Deus nunca tive problemas quanto a isso, tomei as decisões certas, imagino, porque nunca tive problemas, mas você chega, e agora? Rompa o contrato, abre uma nova licitação, ou chamar o segundo colocado, abrir uma nova licitação, aí vem a judicialização do processo do prejudicado. Ou você tenta ainda exigir, e muitas vezes tem que chamar o pessoal para a mesa e dizer, vamos consertar esse problema, vamos resolver e vamos tocar. Mas nós precisamos do reequilíbrio econômico financeiro, que é a atualização dos valores, que muitas vezes não é atualização pela inflação, eles querem mais às vezes. Não é? Eles querem mais, às vezes, do que aquilo, porque o cimento aumentou aqui, porque a mão de obra... Os preços mudaram, Os né? preços mudaram. Então, é um abacaxi gigante que, às vezes, o cidadão olha, esse prefeito, esse governador, aquele é incompetente. Às vezes até pode ser, em alguns casos, mas na maioria dos casos, a legislação é engessada, a forma como você tem que cuidar da gestão é engessada e que você não consegue, não é como a obra da sua casa, que tu manda a empreiteira embora, chama outra, outro dia ela está lá trabalhando. Então tem esses problemas. Agora, do terminal Água Verde, ele é o mais longevo, né, o Jorge, de todos os terminais de Blumenau da obra. São 6 anos. Da obra, sim, por causa desse problema que acabou acontecendo. Né? Os outros aconteciam em 1 ano, 2 anos, se eu não me falha a memória. O da Itopava também, pela primeira data de entrega, ele também atrasou um pouco, mas foi entregue dentro do processo ali do desenvolvimento daquele projeto do BID, né? Nós tivemos o da Proeb, que foi muito rápido, da Fortaleza foi rápido, aqueles do Garcia foram rápidos, né? Sim. E era questão de ano, né? Você planejava. Quando você consegue começar e terminar uma obra no mesmo exercício, você foge desses problemas também, né? De restos a pagar, de questão de contrato e tudo mais, é melhor. Bom, finalmente, né? Eu coloquei, inclusive, nós colocamos no portal Auditório, enfim, né? O terminal Água Verde. Mas é um alívio para o governo também, né? Está se livrando do abacaxi. O Mário Hildebrand era vice-prefeito na época do Napoleão, do início da assinatura da ordem de serviço. Eu não recordo bem, eu sei que a homenagem é o antigo proprietário do Leite e Trevo ali, mas tinha toda uma questão também ali, também com indenizações e tudo isso, que isso eu não tenho essas informações ainda a respeito. Mas deu muito problema ali também com indenizações, com tudo isso, porque e o que tu vai encontrar no solo, né? Que é outro problema. Né? Ali tem uma parte que era um pasto ali, né? Com banhado, uma parte ali também que é um problema. Né? Por isso, não tem mais terreno em Blumenau. O pessoal constrói em cima de banhado, faz parque em cima de banhado. É tudo área lá, ou é lagatícia ou é banhado. Ou tem um problema sério e aí vem aquela história. Não é? Aquela história como estava, inclusive ontem, né, o diretor da BRK falando a respeito do esgoto. Nós fazemos a sondagem uma vez e depois vamos lá fazer a sondagem depois de uns anos, a gente descobre outras coisas e por isso as obras demoram. É todo mundo reclamando de Blumenau por causa do solo. Né? O solo, então, é um problema. Será que outra cidade do Brasil não tem o mesmo problema que Blumenau? Não é? Se não podiam prever isso de início, bom, passou, o terminal vai ser inaugurado. Eu acho que essa praça que foi construída ali, com rampa de skate, com playground para criança, tudo isso, eu vejo, Jorge, que ela vem como uma espécie de um mimo para a população, para a prefeitura dizer o seguinte, olha, todo mundo sofreu com essa obra, foi um abacaxi para nós, praticamente 6 anos, o Mário não era prefeito, mas era o vice, a fatura negativa vem para ele também, fatura política. Então é o seguinte, estamos entregando o terminal, mas vamos entregar o terminal com uma rua de lazer, com uma rota de lazer ali no domingo, e vamos dar uma praça para a comunidade. Essa praça vem como um brinde, como um mimo, para aliviar um pouco as dores desse passado desses 6 anos, é o que eu imagino. Pode ser. Mas é bom porque ali, quem conhece ali a região, sabe que não tem nada, então a região ganhou muito, né? E falta muita praça e parque, falta, né? Como falta. Arnaldo, obrigado pela tua participação. É tudo muito rápido, né? Eu queria te agradecer aqui e não vai faltar oportunidade para a gente falar mais sobre os assuntos da cidade. Eu te agradeço, Jorge, convido aqui o ouvinte a acompanhar o portal Auditório, ou auditório.com na internet, é o site, nas redes sociais Facebook e Instagram é o Auditório Notícias, você acompanha e tem lá informações, aqui eu estou fazendo comentário, lá a gente não faz comentário, né? Lá informação só com imparcialidade, né? Mas aqui a gente está num bate-papo, numa conversa, avaliando, comentário, lá você tem informações também sobre Blumenau e as cidades da região. Muito obrigado a você, obrigado aos ouvintes. Arnaldo Zimmermann, jornalista, doutor em jornalismo, falando aqui com a gente nesta manhã.